Olha, vou falar de novo para você ver se você. Depois vocês estudarem para poder tirar as dúvidas. Ok. Quando nós conhecemos a tabela periódica, porque na verdade, o que é a tabela periódica? É a classificação dos elementos, né? Então, os cientistas viram que existia vários elementos químicos, cada elemento químico vai dar origem a um átomo. Então, o que é o átomo? É a menor partícula de matéria que existe. Não foi isso que vocês aprenderam? Que toda matéria que existe, ela é formada a partir do átomo. Então, nós temos tudo que existe, tudo que ocupa espaço, tudo que tem massa, ela existe a partir de uma partícula minúscula, que é o átomo. Vamos pensar assim, um computador, um celular, uma régua de plástico, uma tinta da parede, um tecido da cortina, né? A madeira, o tijolo da nossa casa, o nosso próprio corpo. Ele existe porque a partir de uma única estrutura chamada átomo, que foi se aglomerando, formando moléculas, formando células, formando tecido, é que deu origem a tudo. Então, aquilo que tem vida, ela tem célula, que forma tecido, que forma órgãos, que forma um sistema e assim por diante. Aquilo que não tem vida, ela tem o nível molecular. Por exemplo, se nós formos separar o nosso corpo, nós vamos separar o sistema de um lado, aí daquele sistema nós vamos separar todos os órgãos que fazem parte daquele sistema. Aí nós vamos pegar cada órgão e separar todos os tecidos que formam aqueles órgãos. Aí nós vamos separar todas as células que formam aqueles tecidos. Aí nós vamos separar todas as organelas que formam aquelas células. E separando todas as moléculas que formam aquelas organelas. E separando aí todos os átomos que formam aquelas moléculas. Aí nós chegamos no átomo. Então, o átomo é a parte indivisível da matéria, é onde não tem mais como se mudar, não tem mais como fazer nada. A matéria é ali. Então, os átomos da tabela periódica, os metais, os semimetais, os gases nobres, todos eles foram o quê? Classificados. Igual eu falei antes, nós temos o quê? 23 elementos químicos. São 23 elementos. Desculpa, falei errado. Dando um exemplo do alfabeto, 23 letras do alfabeto brasileiro. São 23 letras que formarão milhares de palavras. A mesma coisa, a tabela periódica. Nessa tabela periódica, eu tenho 118 elementos, e esses 118 elementos que estão representados aqui é que vai formar os vários números e milhares de substâncias e tudo que nós temos à nossa volta. Toda matéria que existe, que tem massa, que ocupa espaço, isso é matéria. E toda matéria ela é formada por um átomo que se junta, forma molécula, que se junta, forma célula e assim sucessivamente. Então, os elementos químicos da tabela periódica são de extrema importância. Quando vocês chegarem lá no ensino médio, vão estudar aula de química, a professora vai falar o HG, isso. Vocês vão ficar boiando porque não sabem que HG é o mercúrio. O AG é a prata. O AU é o ouro. O MG é o magnésio. O MN é o manganês. O I é o iodo e assim sucessivamente. Então, a importância de saber e conhecer os elementos da tabela periódica é porque vocês estão prestes a entrar no ensino médio, porque vocês estão prestes a fazer um vestibular, a fazer uma prova de Enem. Então, tem regras, para tudo existe regras. Quando o elemento ele for escrito com uma única letra, essa letra deve ser maiúscula. Ela não pode ser escrita de forma minúscula. Eu vou escrever iodo, eu tenho que fazer o I maiúsculo. Eu vou escrever o boro, eu tenho que fazer o B maiúsculo. Eu vou fazer, por exemplo, o cálcio, eu tenho que falar o C maiúsculo, o A minúsculo. Igual eu falei, o magnésio e o manganês. Tem uma regrinha básica. Magnésio, eu vou usar a primeira e a terceira letra, Mg. Não esquece, isso não esquece. São truques que vocês vão lembrar e que ajudam depois a memorizar. O manganês, a primeira e a terceira letra, Mn.
Eu não posso escrever o M com letra maiúscula e o G com letra maiúscula, porque, igual eu falei, vai virar um estado brasileiro, Minas Gerais. Ou o M minúsculo e o G minúsculo, vai virar uma unidade de massa miligrama. Então, para ser o manganês, para ser o magnésio, eu tenho que colocar o M maiúsculo e o G minúsculo. Para ser o manganês, eu tenho que colocar o M maiúsculo e o N minúsculo. E assim sucessivamente. Todos os elementos da tabela periódica são representados por símbolos. E por isso que eu fico cobrando tanto e falando para vocês da importância de conhecerem, da importância de estudarem e conhecerem esses símbolos, tá? Então, vocês vão estudar, depois numa próxima aula, a gente pode marcar outra live, né, para poder